E o tema dessa palavra é buscando em Deus o impossível. Buscando em Deus o impossível. E eu gostaria de abrir com o Salmo, um dos versículos que eu mais amo, que é o Salmo 37, versículo 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Tem uma versão que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu gostaria que você pensasse por um momento, se imaginasse agora, cada um de vocês, chegando em casa, após voltar de um trabalho exaustivo, perigoso, depois de você ter viajado por 3 dias. Eu sei que nós viajamos hoje de carro, ou de ônibus, ou de avião, ou de navio, né? Mas na época em que essa palavra foi escrita, que eu vou ler para vocês, as pessoas viajavam a pé ou de cavalo, né? Era assim. Mas imagina que você viajou por 3 dias, está exausto, um trabalho cansativo, um trabalho perigoso. E tudo que você quer é chegar na sua casa, encontrar a sua família, encontrar a sua cama, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, as pessoas que você ama. E de repente, quando você chega nessa viagem, você encontra tudo destruído, saqueado, sua família levada como refém, sua família raptada, seus amigos, seus vizinhos, os parentes, nada, tudo sumido, a cidade que você morava destruída, incendiada, todos. E além disso, as pessoas que estavam com você se viram contra você, porque acham que você foi o culpado daquela desgraça. Você consegue se imaginar numa situação dessa? Você consegue se imaginar numa situação dessa? Quando você perde tudo, e as pessoas que confiavam em você e que estavam sob a sua liderança também perdem tudo e colocam a culpa daquela perda em você. Isso aconteceu há 3.000 anos atrás, na época de um homem segundo o coração de Deus, que ainda não era rei, mas era um brilhante general de batalha, que era Davi. E agora nós vamos entrar na palavra. Eu queria que você abrisse no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 3. E hoje nós vamos falar muito mais do que perdas ou vitórias. Mas Deus quer falar ao seu coração sobre como Ele vai te levar ao impossível na sua vida. Amém? Muito mais do que perda, do que vitória, Deus quer te falar como que Ele vai te levar ao impossível na sua vida. 1 de Samuel capítulo 30. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Versículo 2. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. E o versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E Deus nos fala hoje que todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece ter saído do controle, como se os amalequitas tivessem invadido a nossa vida. E eu queria voltar um pouquinho para explicar para vocês o contexto histórico dessa passagem. Essa passagem se passa mais ou menos no ano 1000 a.C. Davi já tinha a promessa de ser rei. Samuel já tinha ungido Davi, né? No meio das ovelhas, o menor filho do seu pai. Ele já tinha lutado contra o gigante Golias. Ele já tinha vencido Golias.
Ele já tinha por muitas vezes, tocando a sua harpa, tirado os demônios que entravam em Saul e que atormentavam Saul e que só saíam com o louvor de Davi. Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi porque sabia que Davi ia reinar no seu lugar. E é tão interessante que alguns capítulos atrás, capítulo 26, 27, quando a gente vai lendo o primeiro livro de Samuel, conta essa história em detalhes e é um livro espetacular, que a gente deve conhecer toda a palavra. Mas alguns livros, como eu disse no início do culto, eles são assim, muito ricos, de muita história e de muitos ensinos. E aí, por 2 vezes, gente, antes desse capítulo 30, por 2 vezes, Davi poupou a vida de Saul. Deus colocou Saul na mão de Davi. Davi podia ter matado Saul por 2 vezes. E nas 2 vezes, é tão interessante que nas 2 vezes Saul se arrepende. Saul fica arrependido, chora, fala: meu filho, como é que eu estou querendo fazer isso com você? Me perdoa, Davi, não vou te perseguir, volta para casa. Daí a pouquinho, o demônio entra nele, volta atrás de Davi. E Davi, com seus 600 valentes, ele ficava se escondendo no território de Israel. Mas chegou uma hora que eles não tinham mais sossego. E para ele ter segurança, ele foi morar na terra dos filisteus. E ele ficou por quase 2 anos no meio dos filisteus. E ele ficou na terra, nessa cidade de Ziclag, que um dos reis dos filisteus, que se chamava Aquis, deixou que Davi, os seus soldados e suas famílias morassem lá. E Davi ficou lá por quase 2 anos. E nesse período, Davi continuou guerreando e muitas vezes ajudou esse rei, porque esse rei estava dando segurança. E no meio dos filisteus, Saul não queria mais perseguir Davi, porque é um exército gigantesco. Aliás, foram os filisteus que mataram Saul. No próximo capítulo. Quando estava acontecendo isso aqui, nesse mesmo momento, gente, é tão interessante quando a gente vê a história. Nesse mesmo momento, Davi e os seus valentes tinham ido com Aquis, porque todos os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. E aí quando os outros reis viram Davi lá no meio, eles desconfiaram, falaram assim: não, esse aqui, esse é israelita também, nós não vamos deixar ele lutar, porque no meio da batalha, ele não vai aguentar lutar contra o povo dele. Manda ele de volta, Aquis, pode mandar ele de volta. E por isso Davi voltou. E ele por 3 dias, gente, a Bíblia fala que são mais ou menos 120 quilômetros que Davi andou com seus soldados para voltar para sua cidade. E quando Davi chega em Ziclag, ele encontra tudo destruído. E quem eram os amalequitas? Amados, os amalequitas são um povo amaldiçoado pela palavra. Eles são conhecidos como os terroristas do deserto. Os terroristas do deserto, tipo Bin Laden, tipo Hamas, tipo esses terroristas de hoje, eram os amalequitas. Eles foram os primeiros povos a atacar Israel na retaguarda, pelas costas, quando Israel saiu do faraó, saiu do Egito. Lá em Êxodo capítulo 17, tem o relato do primeiro ataque que a nação de Israel sofreu depois de ser liberta da escravidão de 400 anos, e quem atacou foram os amalequitas, e eles eram especialistas, eles eram um povo cruel, perverso, sanguinário, atacavam as partes fracas e vulneráveis dos povos. Eram os terroristas do deserto, e aproveitaram quando as mulheres, as crianças e os idosos estavam desprotegidos para saquear Davi. Porque muitas vezes é assim que o inimigo faz na nossa vida. Pega a parte frágil, vulnerável, desprotegida para atacar. Mas nesse texto a gente vê o primeiro milagre que Deus fez. O primeiro impossível que Deus fez ali na vida de Davi. Quando os amalequitas chegaram, a Bíblia diz no versículo 2 que não mataram nenhum. Volta lá o versículo 2. Samuel 30, versículo 2. Não mataram ninguém, não mataram ninguém. Até naquele momento Deus proveu algo inédito, que foi não ter permitido que ninguém morresse. Não mataram ninguém. Diga: o inimigo não vai me matar. Diga isso de novo: o inimigo não vai me matar, porque o meu Deus me guarda. Amém?
o inimigo não vai te matar. Esse foi o primeiro impossível, porque eles eram um povo sanguinário, gente. Eles eram perversos. De não ter matado ninguém foi o primeiro milagre que a gente vê nesse texto, de vários milagres. Aí já começamos a sentir a misericórdia do Senhor, que se renova sobre mim e sobre você a cada manhã. E se renovou sobre Davi e sobre os seus homens naquele dia que eles voltaram, e que as suas esposas, filhos, filhas, pais, os vulneráveis que não tinham ido, todos foram levados cativos. Ninguém morreu, mas a perda emocional foi devastadora. E continuando o texto, no versículo 4, 1 Samuel 34, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Se coloque no lugar de Davi e dos seus soldados. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo Davi injustamente. Davi nunca traiu Saul. Davi nunca levantou o dedo contra Saul. Davi ia esperar Saul morrer até o último dia, servir Saul, até igual se fosse a rainha da Inglaterra, né? Igual se fosse ele viver 100 anos, Davi ia servi-lo 100 anos, nunca se rebelou. Nunca, nunca, gente, sempre serviu fielmente. Davi não estava fora da vontade de Deus, mas Davi estava sendo perseguido injustamente. E ele arruma refúgio no meio dos seus inimigos, para ter sossego, para ter segurança. E quando ele volta, outros inimigos tinham devastado. Imagina o coração de Davi. Por isso que a Bíblia diz que eles choraram em alta voz até não ter mais forças. Choraram até não ter mais forças. E no versículo 5 diz: as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Essa foi a intensidade emocional desse momento. Chorar até não ter mais forças. Para eles era impossível recuperar o que se havia perdido. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que eles estavam 3 dias à frente de Davi. 3 dias. Que isso tudo aconteceu 3 dias antes da chegada de Davi. Para eles era impossível. O que tinha acontecido com as suas esposas, com seus filhos? E esse é um retrato, gente, honesto e fiel do sofrimento humano em momentos de perda. Como é que nós ficamos no momento de perda? Quando os amalequitas, quando os terroristas vêm contra nós, nas nossas partes fracas e vulneráveis. Mas no versículo 6, a gente vê outro retrato fiel do sofrimento humano, que diz assim, no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado. Além dele estar chorando, ele e os outros homens até não ter mais força. Vocês se imaginam, gente? Você chegar de uma batalha e a sua cidade está toda destruída, sua família foi toda levada cativa, não tem mais ninguém, todo mundo sequestrado para ser escravizado, ou para ser morto, ou para não sei fazer o que com esse povo. Mas ali diz que Davi ficou profundamente angustiado, também porque os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Outro retrato, gente, que a gente vê nesse texto. Muitas vezes buscamos um culpado para as nossas perdas. E foi o que os soldados fizeram. Eles queriam culpar Davi pela sua perda. Davi ficou profundamente angustiado. E muitas vezes nós tiramos os olhos de nós, dos nossos próprios erros, das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias escolhas. Quando a perda vem, quando a angústia vem, quando a dor vem, quando o desespero vem, muitas vezes agimos assim como soldados de Davi. Não olhamos para nós, para ver as nossas culpas, as nossas escolhas, mas queremos achar um culpado para aquele fracasso, para aquela perda.
Esses homens perderam um tempo que podia ser precioso para traçar um plano para resgatar suas esposas, seus filhos, suas filhas. Eles perderam um tempo que podia ser precioso para alcançar os seus inimigos e vencer os inimigos e conseguir o milagre de Deus, o impossível de Deus. Mas eles quiseram achar um culpado fora deles. E muitas vezes nós estamos assim, perdendo um tempo que é precioso para irmos atrás daquilo que perdemos, para irmos atrás do fracasso, da perda, da angústia, da dor, ao invés de procurarmos um culpado fora de nós, procurando alguém em quem colocar a culpa da nossa perda e do nosso fracasso. Será que temos agido assim? No momento de perda, de dor ou de frustração, temos perdido tempo colocando a culpa em pessoas ou circunstâncias? Ou temos agido como Davi? Porque, sabe o que Davi fez? Davi não foi colocar a culpa em outra pessoa. Davi diz lá, olha, Davi, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi buscar a força, onde ele ia conseguir a força. Não era dentro dele, mas era em Deus que ele ia conseguir a força para esse milagre. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não tema, estou com você, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a destra da minha justiça. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Não importa a perda, não importa a dor, não importa o que aconteceu, qual foi o fracasso. Não tema, porque eu estou com você, diz o Senhor. Se você tem uma aliança com Deus, Ele está com você, você não está sozinho. Não importa a circunstância, amém? Davi estava cansado, faminto, exausto, desesperado para encontrar a sua família. Mas ele encontra uma perda enorme, um saque, uma destruição. Ele não encontra a família. Estava desesperado, cansado, exausto, mas ele encontra uma perda, ele encontra destruição, ele encontra fracasso, que ele foi ajudar outras famílias e perdeu a sua família. O que os amalequitas têm roubado de você? Como roubaram de Davi? Tem roubado os seus sonhos? Tem roubado os seus valores? Tem se infiltrado assim, como uma raposinha nos muros de proteção ao seu redor e roubado os seus valores? Tem roubado pessoas da sua vida, relacionamentos, tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua saúde, a sua fé, a sua força, a sua esperança. O que os amalequitas têm roubado de você? No seu momento vulnerável, na sua fraqueza, na sua distração, na hora que você está desavisado. Davi estava frente a frente com o fracasso. Ele estava frente a frente com a perda, com a derrota. Mas qual foi a atitude de Davi? Não foi procurar um culpado fora dele. Não foi culpar outra pessoa, mas foi buscar a Deus. O caminho de Davi foi o quebrantamento, foi a humildade, foi o choro e foi a entrega do Senhor. Por isso é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, gente, porque Davi errou. A vida inteira de Davi ele errou. A vida inteira de Davi ele errou. Se você estudar a vida de Davi, você fala, como que pode esse homem ser segundo o coração de Deus? Mas ele era assim, ele era desse jeito. No momento de desespero, de fracasso, ele ia lá. No momento em que ele era confrontado com seu erro, ele se quebrantava, falava, eu pequei mesmo, Senhor, fui eu que pequei, me perdoa, Deus. Deus, não retira de mim o teu espírito, Senhor. Coloque em mim de novo, Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus.
Ele se fortaleceu no Senhor e buscou a direção de Deus. E lá, no versículo 7, no 1 de Samuel, continuando a história, capítulo 30, versículos 7 e 8, diz assim: primeiro ele buscou Davi, porém se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, que era como o sacerdote ia ser usado por Deus para falar com Davi. E no versículo 8, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia! Amados, olha que coisa interessante. E eu coloquei aqui na minha palavra: atenção. Antes de agir, em qualquer momento, mas principalmente numa crise, num fracasso, numa derrota, num momento de perigo, antes de agir, busque ao Senhor. Conheça a vontade do Senhor antes de agir, em todos os momentos da sua vida. Ao mais perigoso, ao mais crucial, ao mais determinante, em todos os momentos da sua vida, busque o Senhor. Antes de agir, busque ao Senhor. Mas nas crises, nos fracassos, nas perdas, nos impossíveis, nós somos tentados a agir precipitadamente. Quantas vezes no momento de crise, de fracasso, naquele momento que não tem possibilidade humana para nós, nós somos tentados a agir precipitadamente. Não tem nada a perder, eu vou. Não vá. A confiar em nossos recursos, a confiar em nossa força. Somos muitas vezes guiados pela nossa emoção e não pelo que Deus quer para nós naquele momento. Então nesse momento, em todos, nós temos que buscar Deus. Mas no momento de crise, no momento de confronto, no momento de perda, de fracasso, aí que é a hora de você se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. É para eu ir ou não é para eu ir? É para eu perseguir meu inimigo ou não é para perseguir meu inimigo? Eu vou alcançar ou não vou alcançar? Deus, o Senhor que tem que falar isso comigo. Está nas tuas mãos, Senhor. Mas a palavra que é viva e eficaz, amados, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Pode projetar esse versículo? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque a sabedoria humana é um trapo de imundície diante da sabedoria de Deus. O homem mais sábio do mundo, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos, nem eu sei, nenhum de nós sabe. O que vai ser de nós amanhã, daqui a meia hora, nenhum de nós sabe. Não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor, versículo 6, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, busca o Senhor, não se apoie no seu entendimento, busca a Deus antes de agir, em todos os momentos, mas na crise, antes do impossível. Gente, é impossível, busque a Deus, para você ter o impossível. Qual que é o impossível que você precisa? Busque a Deus. Davi consultou a Deus, e ele recebeu 2 coisas de Deus, e eu quero te dizer isso. Toda vez que você consultar a Deus, você vai receber 2 coisas de Deus. Amém? Primeira coisa que Davi recebeu foi a direção. Segunda coisa que Davi recebeu foi uma promessa. Amados, nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Amém? Deixa eu te falar, Jesus falou assim aqui: vocês que são homens e que são maus, se um filho seu te pedir um pedaço de pão, você vai dar uma pedra? Não, claro que você não vai dar uma pedra. Pensa bem, o seu Pai que é perfeito, tudo que você pedir para Ele, Ele vai te dar. Se estiver de acordo com a palavra dEle, você vai ter.
Então sempre que você buscar a Deus, quando você buscar a Deus de todo o seu coração, você sempre receberá uma direção e uma promessa. A direção que Davi recebeu: persegue-os. E a promessa que Davi recebeu: tudo você vai libertar. Persegue esse povo, persegue o seu inimigo, não para não, não fica parado não, não se acomode nessa situação, não se acomode, persegue o inimigo, porque você vai libertar tudo, amém? Deus deu uma direção e deu uma promessa. E Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14 diz assim: Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando é que você vai buscar encontrar Deus? Quando usar véu na cabeça? Assim? Burca assim. Não, gente. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós e vos trarei de volta do cativeiro. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Amados, é muito simples ouvir a voz de Deus. Sabe quando é que você ouve a voz de Deus? Quando você tem intimidade com Ele. Viu? É assim que você ouve a voz de Deus. Você conhece a voz daquelas pessoas que são íntimas de você? Seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, as pessoas que você convive mais, você não sabe. Está chegando em casa, você já sabe até o andar da pessoa, não sabe? O jeito que a pessoa arranha a garganta, não sabe? O jeito que a pessoa respira, não é assim, a gente não sabe. Por quê? Porque tem intimidade, entende? Então é assim. Agora, não adianta ficar a vida inteira longe e no momento de crise chega com os rabinhos entre as pernas, né? Assim que a gente fala. E chega e fala: Deus, agora o Senhor tem que falar comigo. Não, conversa mais com Deus, tem intimidade com Ele, desfrute da presença dEle. Gente, o que é isso? É aquela música, como é que fala? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, gente? Não tem jeito de ficar longe. Você já pisou, você não consegue ficar longe. Amém? Então, Davi seguiu a direção de Deus, porque cria na promessa de Deus. Mas, para que tem mas, né, gente? Porém, contudo, todavia, tem uns negócios, né? Como é que chama esse negócio? É preposição? Quem que é professor de português aqui? Como é que chama esse negocinho aí? Eu não sei como é que chama esse negocinho não, mas essas coisas aí, né, no meio do caminho. Mas, porém, contudo, ele recebeu a direção, ele recebeu a promessa, mas, mesmo obedecendo, mesmo seguindo a direção de Deus, isso vai acontecer comigo e com você também. Foi só com Davi não. Com você e comigo vai acontecer isso também. Mesmo ouvindo a direção e obedecendo, ele enfrentou desafios em seu caminho. O primeiro desafio foi a perseguição e ameaça dos seus próprios soldados, que queriam apedrejá-lo. Vocês imaginam, gente? A ira, vocês imaginam a frustração desses homens? Vocês imaginam o que estava no coração desses homens, suas mulheres, seus filhos, tudo. Eles que estavam ali servindo a Davi por amor, gente. Saíram da sua casa, saíram da sua terra, estão ali só guerreando por causa de Davi, de repente perdem tudo. E fala, eu imagino, para que você veio para o meio dos filisteus? Não devia ter vindo para o meio dos filisteus. Vocês imaginam o que Davi estava ouvindo? Primeira perseguição. Segundo, ele precisou, quando ele recebeu essa direção e essa promessa, ele não podia ir sozinho, gente. Ele não podia ir sozinho. Ele teve que mudar o ânimo de toda a sua tropa. E muitas vezes vai ser assim também. Você recebe uma direção, você recebe uma promessa, mas tem coisa que não dá para você fazer sozinho. E aí você vai ter que mudar o ânimo do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do chefe, sei lá de quem. Você vai ter que mudar o ânimo. Davi teve que mudar o ânimo. Davi precisou mudar o ânimo daqueles homens exaustos e desesperados.
e fazê-los confiar na promessa de Deus e em Davi de novo. Confiar de novo em Davi. Mas não foi só isso. Nos versículos 9 e 10, 1 de Samuel 30, 9 e 10, diz assim: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. 200 ficaram para trás. Vai ter gente que vai ficar para trás, mesmo com a promessa, mesmo com a direção. Vai ter gente que vai ficar para trás. Mas sabe o que aconteceu? Nada disso paralisou Davi. Nada disso tirou do homem, segundo o coração de Deus, a certeza de que ele ia obedecer, de que ele ia ser fiel a Deus, porque Deus era fiel com ele. Nada disso fez Davi desistir. Ele continuou na direção que Deus tinha lhe dado, mesmo nos obstáculos. E eu quero te dizer isso, que mesmo nos obstáculos, se você tem uma direção, haja, não pare. Mesmo nas dificuldades, você tem uma direção, haja, não pare, não se paralise. Você tem uma direção de Deus, não pare, confie no Senhor de todo o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Amém? Você tem a direção, você tem que ter a direção. Não é da sua cabeça, é da palavra, é do testemunho interior, é a palavra de Deus que vai falar com você. Você tem a direção e a promessa, não pare. Amém? Deus trabalha na nossa vida, confia no Senhor e Ele agirá. Davi diz ali que no versículo 10, volta lá o 10, 200 estavam exaustos para atravessar. Mesmo assim, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Eles continuaram a perseguição. Diga: eu não vou parar até ter o meu impossível. Eles continuaram. E eu quero te mostrar como é que Deus fez o impossível acontecer. Sabe o que acontece? Tem um texto que eu até separei, que está lá em Eclesiastes, que diz assim: que Deus tem o tempo e o modo de todas as coisas. Tem coisa que a gente não entende, né? Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente faz um plano, né? Mirabolante, né? Igualzinho o Papaléguas lá, como é que chama? Aquele coiote para pegar o Papaléguas. Sabe aquele desenho do coiote com o Papaléguas? Que ele faz os planos mais mirabolantes e nenhum dá certo, né? O Papaléguas foge de todas, ele escapa de todos os planos do coiote. E nós ficamos assim, ó. Nós ficamos assim, igual o coiote. Não, é igual o coiote. Não, o lobo. O lobo é o coiote, né? Sei lá, gente. É o que não dá certo. Fica fazendo plano. Fica fazendo plano da cabeça da gente, né? Mas, queridos, Deus trabalha na nossa vida para trazer o impossível. E voltando lá para 1 de Samuel, do versículo 11 ao 15, diz assim: eles foram. Então Davi convenceu os seus 600 soldados, todos saíram. De repente, no meio do caminho, na hora de atravessar o ribeiro, tinha 200 exaustos, eles não tinham condição, e eles ficaram para trás. E Davi foi com os 400, e eles foram, gente. Eles estavam pelo menos 3 dias atrás dos inimigos. E vocês imaginam, tem estudiosos que falam isso assim, que eles chegaram em Ziclag. Tinha 3 dias que tinha acontecido tudo aquilo, estava tudo devastado há 3 dias. E um dia eles só choraram. Eles não tinham força, gente, eles estavam desesperados. Então eram 4 dias que os inimigos estavam à frente deles, com as suas mulheres, filhos e filhas. E Davi foi. E aí diz o seguinte: no meio do caminho encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou:
a quem você pertence? Davi não sabia de nada, gente. Olha um homem segundo o coração de Deus. Olha só, eu estou indo buscar, minha família está cativa dos terroristas. Não, quando eu estava preparando esse texto, eu pensei assim, esse ataque que aconteceu em Israel, agora em outubro, né, sei lá, sabe, que os terroristas foram lá e sequestraram todos os jovens israelitas. Eu fiquei pensando nisso, e as pessoas indo atrás. E aí de repente tem um moribundo lá, um mendigo. E Davi para a sua comitiva, não sabia nada daquele mendigo, não sabia nada. Era um caco de um escravo que estava parado lá, morrendo. Davi para, dá para ele comida, dá bebida, dá bolo de figo, dá tudo, recobre o ânimo do homem. E aí Davi pergunta para ele: a quem você pertence e de onde você vem? Viu que era escravo, ele tinha marca de escravo. Davi sabia que era um escravo. O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Foi abandonado, doente, para morrer no deserto. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertencia a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Ele estava lá no meio. Ele incendiou a cidade de Ziclag. Versículo 15. Davi lhe perguntou: você pode me levar até este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei até eles. Queridos, olha que coisa interessante. Primeiro, Davi parou tudo que estava fazendo para ajudar um escravo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve misericórdia ao ver aquele homem morrendo, sem saber nada dele. E aquele homem que estava morrendo, porque olha, como eu disse lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus tem o tempo e o modo de todas as coisas. E Ele trabalha nos nossos caminhos, Ele trabalha no seu caminho de maneiras inesperadas. Amém? Inesperadas, inéditas, improváveis. Que Ele trabalha na sua vida e na minha vida. Vai colocar pessoas improváveis, situações inéditas, improváveis na sua vida e na minha vida. A provisão divina para o nosso impossível virá de pessoas improváveis, um escravo abandonado para morrer, um ninguém, era um ninguém. E o coração do justo, que Deus não despreza e que estava dentro do coração de Davi e que sempre esteve lá, fez o quê? O que Davi fez com aquele homem escravo, sem saber que aquele homem seria um instrumento de Deus para levá-lo aos seus inimigos? Davi acolheu, ajudou, amou, ouviu, teve misericórdia e amor por aquele homem que era desprezado e abandonado. E através dessa atitude, Davi teve direção e ajuda para a sua vitória. Amém? Eu quero te dizer que Deus vai trazer o que não é e o improvável. Amém? Ele vai te surpreender. Diga: Deus vai me surpreender. E você tem que estar pronto para isso. Você tem que tirar todo o pré-conceito do seu coração. Porque Deus pode te surpreender da maneira mais improvável, da maneira mais estranha, da maneira mais inóbvia, sei lá, nem sei se tem essa palavra, da maneira mais esquisita. Deus pode te surpreender para trazer o impossível. 1 Samuel, no capítulo 30, no versículos 18 a 20, diz assim: e aí aquele escravo levou Davi e o seu exército até onde os amalequitas estavam. E a Bíblia diz que eles guerrearam de manhã até a noite e mataram todos. E olha, só não mataram 400, a Bíblia fala que eram 400 jovens que fugiram. Mas todo o exército de Amaleque, tudo foi morto. E no versículo 18 diz: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem,
nem velho, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou o quê? Tudo. Diga: eu vou recuperar tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Eu quero te dizer que um dia esses soldados vão estar carregando os despojos, dizendo assim: estes são os despojos da Dani, amém? Estes são os despojos da Mara, estes são os despojos do pastor Papilon, do pastor Christian, amém? Estes são os despojos meus e seus, amém? Estes são os despojos. Em Números capítulo 23, versículo 19, a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? O meu Deus não, tá? Qual que é o seu Deus? Qual que é o Deus que você serve? Eu sirvo esse aí, ó. Eu sirvo o Deus dessa palavra aqui. O meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai me dar. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Amém, amados? Essa é a promessa. Deus não apenas vai nos dar a direção e a promessa. Deus não vai só te dar a direção e a promessa se você o buscar. Ele vai te capacitar, Ele vai te guiar e Ele vai garantir o cumprimento das suas promessas. Ele vai botar o egípcio, o escravo, o rei. Eu não sei quem que Ele vai botar na sua frente, mas Ele vai garantir o cumprimento da promessa dEle na sua vida. Amém? Amém? Ele vai restituir tudo, tudo a você, tudo o que se havia perdido. Você crê nisso? O que foi roubado? O que foi perdido? Ele vai restituir tudo. No meio da sua crise, no meio do seu fracasso, no meio da sua perda, no meio do seu impossível, Ele te diz, lá no versículo 19, Deus, volta lá, 1 Samuel 30, 19, que você vai restituir, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nada, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, amém? Davi recuperou tudo. Alessandra recuperou tudo. Fala o seu nome. Recuperou tudo. Cada um aqui recuperou tudo. Amém? Nós vamos recuperar. Tornou a trazer. Recuperou tudo. Estes são os despojos. Esse é o impossível. Qual que é o seu impossível? Gente, aquilo era impossível. Qual que é o seu impossível? E para encerrar, o último ensino desse texto está lá nos versículos 23 e 25, de 23 a 25, uma situação que muitas vezes nós passamos e que Davi tinha passado na sua adolescência, quando ele foi escolhido rei. Ele devia passar isso todos os dias na sua infância, na sua adolescência, no início da sua juventude, quando ele era o menor da sua casa, era o mais desprezado. Seus irmãos todos eram valentes, guerreiros, lindos, maravilhosos, grandes, fortes. E Davi, o coitadinho, eu tenho mais um, esqueci. Nossa, esqueci mesmo, Samuel. Tem mais um mesmo, está lá no campo. É aquele lá, é o último. O último está lá, ó, o coitadinho está lá. Sabe o que diz esse texto? 23. Olha o que acontece. Eles voltaram, né? Aí, dos 600 soldados, foram só 400. 200 ficaram lá, eles estavam exaustos, gente. Eles não tinham condição. Eles não foram porque não quiseram, eles não tinham condição. E eles ficaram guardando as bagagens dos 400. E aí, quando eles voltaram, os soldados valentes falaram assim: não, eles não foram guerrear com a gente. Não é justo
que eles tenham direito aos despojos. Eu que fui lá, foi a minha pele que ficou em risco. E é tão interessante, gente, o milagre foi tão maravilhoso que ninguém morreu. Voltaram, foram 600, voltaram 600. Deus guardou a vida de cada um. Os amalequitas foram exterminados, mas os 600 de Davi voltaram, todos eles. E aí eles falaram: não está justo, vamos fazer o seguinte, a gente devolve as mulheres, os filhos, as filhas, mas os bens não. E aí Davi, no versículo 23, diz assim: Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Diga: o Senhor me deu. Você está entendendo? Você está entendendo que não é você, não é a sua força, não são os seus recursos, não é a sua capacidade, porque você e eu, sabe o que a gente é? Trapo de imundície. É isso que a gente é, trapo de imundície. Nós não somos nada. Nós somos a pulga da pulga da pulga da pulga da pulga. É isso que a gente é. Amém? E Davi falou: não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E o 25. Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até o dia de hoje. 200 soldados exaustos e sem condições de atravessarem o rio e lutarem, ficaram guardando as bagagens. Seus companheiros, os 400, aos olhos do mundo, eles eram mais fortes, mais valentes, mais capazes, mais importantes, né? Mais importantes. E eles não queriam dividir, que Deus tinha dado, que não tinha vindo deles, era Deus que tinha dado. Eles queriam a glória e os lucros e os holofotes e a fama só para eles. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou isso que está lá no versículo 23. O Senhor nos deu. No versículo 23, põe lá. Ele me protegeu. O Senhor te deu. É o Senhor que te dá. É Ele que te protege. É Ele que entrega seus inimigos nas suas mãos. Não é a sua força, não é o seu talento. É dele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Amém? É dele, por Ele e para Ele. Que eu sou aqui, gente? Só um canalzinho. Só isso, um rio, assim, ó, um riacho, né? Um fiapo. O que a gente é? O que é o rio menor do mundo? É isso que nós somos. É isso que a gente é. Por isso, a parte de quem ficou com a bagagem, ele falou, é a mesma de quem lutou como estatuto perpétuo para sempre. Qual é a sua função? Qual que é a sua função? Você está guardando a bagagem? Você tem direito ao despojo. Amém? Você está na linha de batalha? Você está aqui, ó, no púlpito? Você tem direito ao despojo. Você está aí na intercessão? Você está limpando o banco? Você tem direito ao despojo. Você está na cozinha? Você tem direito ao despojo. Sua parte é a mesma. É a mesma que a minha. Amém? É a mesma que a de qualquer pessoa que crê e que confia. Você é a retaguarda. Você é o serviço menos visto e menos honrado. Você terá a mesma parte do chefe, do líder, do soldado, do levita. Você terá a mesma parte. Só precisa ser fiel e crer nele. Você só precisa isso. Ser fiel e crer nele. O soldado na frente da batalha precisa de alguém que cozinhe, que cuide das suas feridas, que limpe as suas armas, seus escudos. Ele não consegue fazer isso enquanto ele está batalhando. Então seu galardão
é o mesmo que o dele. Amém? Seu galardão é o mesmo que o dele. Você está na linha de frente? Não subestime ou menospreze aqueles que te dão suporte. O impossível e a vitória no meio das crises virá de Deus. Não é da sua força, nem do seu talento, mas virá de Deus. Como é que você tem agido?